Boa noite para você que é católico, espírita, evangélico. Muito boa noite para você que está à espera de uma mudança na sua vida. Não importa a situação em que você esteja, a imposição de Satanás, né? Que a doença não é de Deus, nem você quer ficar doente, mas é uma imposição do mal. Não importa qual seja a gravidade dessa situação, Deus vai tocar na sua vida e vai te abençoar. Portanto, receba a vitória. Eu quero dedicar essa programação de hoje a você que está à espera de um milagre. A senhora que está à espera de um milagre. O senhor que está à espera de uma mudança, cuja situação tem te levado ao sofrimento, à angústia e à dor. Essa programação hoje está dedicada a você, independente do seu credo religioso. Tenha você religião ou não, o nosso Deus vai te abençoar. E também aqueles que estão se preparando para a grande concentração que será realizada ali no Paraná, em Curitiba, pelo apóstolo Valdemir Santiago e a bispa Francileia. Porque Deus tem colocado nos ombros do nosso apóstolo essa responsabilidade de levar o poder de Deus, àqueles que estão precisando de uma mudança. E a Igreja Mundial do Poder de Deus tem sido o refúgio, o alto refúgio. E graças a Deus, as multidões têm atendido unânimes, as palavras que são pregadas nesse ministério. As multidões têm atendido o chamado de Deus. Quando eu olho para essas imagens, me dá arrepio, vontade de chorar, porque em meio a tantas lutas, a tantas afrontas, em meio a insultos, a ultraje, Deus tem sido misericordioso e tem investido o seu poder nessa obra. É isso aí. Deus tem investido o seu poder nesta obra, nesse ministério, que nos momentos de angústia, de tristeza, de muita dor, de muita, lágrima, Ele tem alegrado o nosso coração, mostrando as multidões que são aglomeradas aos pés de Jesus, as multidões que são trazidas de todos os cantos desse mundo para buscar sua face. Isso porque esse ministério e a sua liderança tem estado dentro da cova dos leões, O que estão fazendo com o nosso apóstolo e consequentemente comigo, com os bispos, obreiros, pastores, e a igreja em geral, é como que estivesse jogando na cova dos leões, na esperança de fechar as portas, na esperança de acabar com esse ministério, na esperança de que essas portas sejam fechadas, destruídas. Mas o nosso Deus entrou com Daniel na cova dos leões. E os seus inimigos não sabiam disso. Deus esteve com Daniel ali dentro. E quando passou o prazo, então alguém foi lá na porta, na boca da cova e gritou por Daniel. Está escrito aí na Bíblia. Gritou por Daniel. Daniel, ele gritou chorando, com voz triste. Será que o Deus a quem você crê, em quem você crê, tenha podido te livrar? E Daniel, para a surpresa de seus inimigos, para a surpresa de seus adversários, ele respondeu lá de dentro, dizendo: vive para sempre. Olha lá. Chegando-se ele, quer dizer, o rei, a cova, chamou por Daniel com voz triste, dizendo, e disse o rei a Daniel:
Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Olha a exclamação lá. Aquilo ali devia ter estremecido aquele lugar, quando ele gritou lá de dentro, que ninguém esperava que ele gritasse, né? Muito menos, ninguém esperava que ele estivesse vivo. E ele gritou lá de dentro como prova de que estava vivo. E a exclamação revela de que foi um espanto para todos. Foi um espanto para todos. Então a Igreja Mundial do Poder de Deus, sua liderança, é como que estivesse sendo empurrados para dentro da cova dos leões, na esperança de acabar com a obra de Deus. Não se pode acabar. Se acaba com homens, se acaba com o material. Ideias não são destruídas. Ninguém consegue destruir ideia. E a ideia é de Deus. Quem fundou esse ministério foi o próprio Deus. Ninguém pode acabar com Deus. E aí Daniel foi tirado da cova dos leões, e para o assombro, para o espanto de todos, mostra a Bíblia, não tinha sequer um arranhão nele. Tudo bem, passou por um momento de dores, de angústia, de humilhação, passou por um momento de muita afronta. Ele foi condenado à morte, literalmente falando. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então quer dizer que o plano dos inimigos de Daniel foi frustrado. O plano dos inimigos de Daniel foi frustrado. E o plano dos inimigos dessa obra será também frustrado da mesma forma, porque o Deus que nós cremos, o slogan da igreja é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Ele não muda. O nosso Deus tem estado conosco, derramando o seu poder e mostrando as maravilhas. Mostra as multidões que têm vindo à igreja. Mostra as multidões que têm comparecido a esse ministério. As multidões que têm comparecido a essa obra, mas de forma assustadora. Assustadora. Olha lá. Olha lá. E o nosso apóstolo já está se preparando, porque a cidade mundial já está preparada ali em Curitiba, ali no Paraná, na estrada da Ribeira, número 121, trevo do Atuba. O nosso apóstolo se prepara, porque nesse sábado vai haver ali o grande ajuntamento solene. Aí é África, né? Praça da Paz na África, quando o apóstolo esteve lá. O grande ajuntamento solene, a grande concentração de milagres, nesse sábado ali no Curitiba, na cidade mundial. Cidade mundial. De um lado, olha só para isso aí. De um lado existe a tristeza, a angústia, existe a afronta, o insulto que enfrentamos, mas por outro lado existe a alegria, existe o prazer de estar vendo, olhando para uma multidão como essa aí, ó, que foi reunida ali em Fortaleza. Essa outra aí foi reunida onde? Está aparecendo mais, é Fortaleza ainda, né? Fortaleza, olha só, Serra Dourada, Goiás, né? Gira a tela assim, essa multidão que você está vendo, né? Essa multidão que você está vendo, pode ver, deixa que eu falo com ele aqui. Dá para botar aquela tela bem grande ou bem pequenininha? Ah, lá, eu ia pedir agora a imagens da cidade mundial de Curitiba. Aí, Brasil, telespectador, o Brasil está acompanhando ao vivo, direto de Curitiba, né? O povo já pernoitando a igreja.
tudo está preparado. Gente, olha só quantas pessoas que estão chegando. São pessoas que fazem uma caravana, né? Das cidades do interior do Paraná, né? A cidade do interior do Paraná, as caravanas, né? As cidades próximas, os estados próximos, né? Por exemplo, até São Paulo, Presidente Prudente, Venceslau, Venceslau, o que mais? Epitácio, Registro, tudo é São Paulo, que é perto do Paraná, mas está todo mundo lá. Já tem gente chegando no Paraná. Ali é a cidade mundial, aonde ao clarear do dia vai estar uma festa. Ao clarear do dia de sábado, isso vai estar numa situação assim que não dá para você transitar aí. Olha como é que está, gente. Meu Deus, agora são 11 horas, 23 horas e 15 minutos. Então quando clarear o dia vai estar cheio, vai estar lotado isso aí. Vai estar lotado isso aí. Quando estiver clareando o dia, vai ser uma festa. Essa programação está dedicada a você que está se arrumando, se preparando. Outros já estão na estrada, outros estão se preparando em casa para amanhã cedo, né, quando amanhecer o dia, você poder, né, invadir. Deus, Ele vai realmente mandar o seu grande rebanho para esse lugar. E os olhos do Brasil, do mundo, verão coisas que nunca viram. Milagres extraordinários. E Daniel, ele foi tirado da cova dos leões, sem nenhum arranhão. Sem nenhum arranhão. O espanto entrou no coração de todos, e principalmente daqueles que esperavam tirar Daniel aos pedaços, dilacerados. Nem pedaço sobraria, né? Os leões, como estavam famintos, mas Daniel ficou ali dentro, protegido e guardado por Deus. Mostra a palavra lá. Tirou Daniel da cova dos leões. E olha lá, então, olha lá, ele falou: meu Deus enviou. Não é aí não, eu quero lá a conversa do rei que fez o decreto. Ele mandou fazer o decreto. Depois que ele tinha tirado, creram no seu Deus. Qual é o versículo? Olha lá. Não é aí não. É lá em cima, onde eu li. Creram no seu Deus lá. Daniel não foi arranhado, não foi dilacerado nem tocado, porque creram no seu Deus. Está vendo aí? É o próximo versículo. Olha lá. É isso aí. É isso aí? Não é aí não. Não é aí não. Não é aí não. É aí, é embaixo, bota embaixo agora. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Quer dizer que quando Daniel saiu da cova dos leões, foi a vez de seus acusadores entrarem. Sempre assim. É o outro lado da moeda. Né? A cova que você está abrindo para jogar esse ministério, para jogar o nosso apóstolo, para mim jogar os bispos, os pastores, jogar essa igreja, com certeza Deus vai nos proteger, vai nos guardar. Porque é bíblico, a palavra de Deus garante que toda arma forjada contra os seus servos não prosperarão, diz a Bíblia. Não prosperará. Agora, quando chegar a sua vez de entrar na cova, eu quero ver se você vai ter a mesma proteção que Daniel teve. Para você pensar nisso. A cova que o senhor, que a senhora tem aberto para poder empurrar esse ministério, para acabar com ele, com certeza, lá dentro Deus vai estar guardando, protegendo e livrando. É bíblico isso aí. E quando chegar a sua vez de entrar nessa cova, que eu não desejo isso para você,
nem para o meu pior inimigo, mas se caso você tiver que entrar nela, vamos ver se você terá o mesmo que Daniel teve: proteção, o livramento e a bênção de Deus. Portanto, o nosso apóstolo daqui a pouco, então, ao clarear do dia, ele já vai estar subindo o altar às 10 da manhã, ali no Paraná, em Curitiba, a cidade mundial, abençoando. E eu vou trazer para você daqui a pouco um milagre. Um rapaz que foi viciado no crack por 9 anos. Está ouvindo isso aí? Ele ficou viciado no crack por 9 anos. Esse rapaz aí. Ele chegou a ser baleado, foi preso. Ele vivia no tráfico e roubava tanto fora como dentro de casa. Esse rapaz roubava lá fora, roubava em casa. Ele era um trombadinha, batedor de carteira, ladrão. Olha lá. A mãe, que já conhecia Jesus, relata que até os dízimos e as ofertas que ela guardava, preparava para levar à igreja, quando ela ia olhar, não estava mais lá. Ele roubava os dízimos, roubava as ofertas. Um dia, ela ligou a televisão e viu as maravilhas de Deus e acreditou no seu coraçãozinho que o seu filho seria tocado também. Mostra a imagem dele. Daqui a pouco nós vamos ver na íntegra. Daqui a pouco nós vamos ver na íntegra. Nós vamos ver na íntegra. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse propósito aqui. Você vai ligar para cá, 34883050 ou 35773800. Mostra aqui na minha mão. Aqui. Esse propósito aqui foi criado para socorrer a obra. Socorrer a obra. Você vai adquirir esse passaporte e vai ofertar a casa de Deus. Você vai dar ou R$300, ou 200, ou 100, ou 50. Mas isso tem que ser em caráter de emergência. Isso tem que ser rápido. Você pode se dirigir a um terminal do Banco do Bradesco, do Banco do Brasil, e pode fazer uma transferência. Você pode fazer uma transferência. Faça imediatamente, para que o programa não venha a sair do ar. Porque esse programa tem alcançado tanta gente. Nesse momento, esse programa está entrando em casas que eu nunca ouvi falar dessa casa. Em bairros que eu nunca ouvi falar. Está entrando em países, está atravessando fronteiras. Um abraço, um beijo para o povo da África, Portugal, África do Sul, Johannesburgo, Cape Town, Durban, Nelspruit, Pretória, povo de Luanda, Benguela, povo que está acompanhando, Moçambique, Maputo, Nampula, Beira, Tete, Chimoio, Então, Suazilândia, a África está sendo evangelizada, através dessa programação. Diga-se de passagem que tem sido uma bênção para todos. Então liga para cá para o 34883050 ou 35773800 e peça para separar o seu passaporte, você toma bênção. E você vai poder estar ajudando a obra com R$300, vai poder ajudar a obra com 200, com 100 ou com 50. Você vai fazer isso. Porque Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida, vai mostrar para você que quando você faz isso, você está plantando. Porque essa obra, ela tem, levado o verdadeiro evangelho aos corações. Mostra a multidão. Isso aí é um fato. Isso é um fato. Isso vale por milhares de palavras.
Isso vale por milhares de palavras. Essa multidão que você vê está sendo evangelizada. Está sendo evangelizada. E o evangelho é seguido de maravilhas, seguido de milagres. Bota isso assim. Não tem como fazer aqui não, né? Você falou para ele não, né? Botar a tela grandona assim. Botar o bem pequenininho num canto. Assim, fica mais bonita. Assim, ó. Bota, dá para diminuir mais? Fica bonito, olha lá. Essa multidão que a senhora está acompanhando, está vendo? Isso é uma dádiva de Deus. Qual é o ministério? Qual é o ministério que em meio a tanta afronta, em meio a tanto insulto, consegue atrair uma multidão como esta? Tem que ter o poder de Deus. Tem que ter o poder de Deus. Sem o poder de Deus, isso não é possível. Isso não é possível. Olha aí, dá uma olhadinha nisso aí. É gente, parece até um formigueiro. Não dá nem para se mexer. Olha daí. Sei lá, em João Pessoa, na Paraíba. Dê uma olhada aí. Os 4 cantos do ginásio lotado. Cada centímetro do local está ocupado. Olha lá. Caruaru, o Agreste do Pernambuco. O Agreste do Pernambuco. Olha lá. Castigado pelo sol, pela seca. Muitas vezes o povo sai de lá e vem para a cidade grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Tentar a vida. A pessoa fala, mas lá não tem ninguém. Não tem? O que é isso aí? Isso é lá em Caruaru. E aí? Aí é onde? Olha lá, Juiz de Fora, o interior de Minas Gerais. Ou seja, os 4 cantos desta nação estão sendo, né? Estão sendo visitados por Deus, evangelizados por Jesus Cristo. Olha, Machaquene, Moçambique, é um ginásio, né? É um ginásio. Claro que não dá para o apóstolo mais fazer aí. Não cabe mais. Aí é o Machaquene. Um ginásio lá em Maputo. Mostra a Praça da Paz. A Praça da Paz não cabe mais. Tem que fazer naquele campo de futebol lá. Como é que a gente foi lá? Machava. Né? O estádio de futebol de Machava. Tem que ser lá agora. Ali cabe quase meio milhão de pessoas ali. Estádio do Zimpeto. Tem que ser ali agora. Não cabe mais na Praça da Paz. Tem que ser no Zimpeto. Estádio do Machaqueno, né? Machaqueno não, Machaqueno é um ginásio. Zimpeto, Machava. Tem que ser lá agora. Aí é onde? Aí é Paraguai. Atravessou a fronteira. Aí é a Praça da Paz, Moçambique. Eu conheço. Olha lá. Porque eu já estive aí, já orei aí. Nós já ungimos essa praça, né? Canto a canto, nós já arrodeamos essa praça, ungindo com óleo, abençoando o lugar, que é para Deus poder, na hora, antes mesmo do apóstolo começar o culto, o milagre, né? Para acontecer. Olha lá, a Praça da Paz. Olha só. Jesus Cristo. Isso é a África. Agora dá uma olhadinha. Aí aonde? Campo de Bagatelle. É aqui. Mostra um pouquinho para nós. Lá a cidade mundial, aonde o apóstolo vai estar nesse sábado com uma multidão. Dá uma pausa aí. Olha a cidade mundial aí. Olha a cidade mundial. Tem como a câmera fazer um giro lá? Será que estão me ouvindo lá? Será que estão me ouvindo? Faz sinal para mim se alguém está me ouvindo. Cidade mundial, lá de Curitiba. Olha o povo bacana, o povo de Deus. Será que está me ouvindo lá? Pergunta se está me ouvindo aí, né?
Pergunta se está me ouvindo. Podia chamar o bispo Sidney, né? Podia chamar o bispo Sidney. Vê se o bispo Sidney tá podendo falar, porque já dá para colher milagres ali, ó. Já dá para... Tem um bispo Sidney aí no meu rádio aí, chama ele no Nextel. Já dá para colher milagres. Só botar um microfone ali, tem milagre ali, sabia? Se botar o microfone ali agora no salão, vai fazer a fila lá na África, lá bicha, vai fazer a bicha lá. Aqui não pode falar bicha, mas na África é bicha, fila lá é bicha, vai fazer a fila para poder colher o testemunho. Olha só, gente, que bênção. Como eu queria falar com alguém lá do Paraná, ao vivo, um pastor, um bispo. É só botar o microfone e falar assim, ó, quem tem um milagre para contar agora, ao vivo, para o Brasil e para o mundo. As pessoas vão fazer fila ali, ó. Porque ali já tem aidético curado, ali já tem cego que enxergou, que está enxergando, ali já tem canceroso que não está mais canceroso, né? Ex-doentes. É assim que o poder de Deus faz. Fazer igual posso. É deste jeito. Olha lá. É desse jeito que Deus faz. Estrada da Ribeira, 121. Trevo do Atuba. Olha o canto de lá como é que está. Já está socando, rapaz. O povo está chegando. E o povo chega cedo, sabe por quê? É para poder guardar o lugar. Né? Já chega cedo para poder ficar no seu lugarzinho, quer ficar logo na frente, né? Frente a frente ali com o apóstolo, com a bispa, para ver tudo que está acontecendo. Claro que Deus vai estar presente nos 4 cantos desse lugar. Cada centímetro quadrado desse lugar, Deus vai estar presente abençoando. Mas a gente chega cedo para poder garantir o seu lugar bem perto do altar. Que maravilha, gente. Que maravilha. Mostra lá a palavra, aonde que Daniel foi tirado da cova dos leões, e até o rei ficou assustado. O rei abriu o coração na hora para Deus. Olha lá, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Isso aí para o rei foi um ultimato, sabia? Foi um checkmate ali na incredulidade dele. A incredulidade do rei caiu por terra aí, né? E ordenou o rei, e foram trazidos os inimigos de Daniel, aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, tadinhos, né, rapaz? Eles não tinham nada a ver com a situação, né? Isso mostra que a desgraça, né, cometida pelo chefe da casa, pelo responsável da casa, né, pode levar a família inteira, né, à perdição, né? A besteira que o chefe da casa comete, a besteira, né, que quem deveria não fazer besteira acaba fazendo, né, acaba levando maldição para todo mundo. Olha lá. Foram levados eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Puxa vida, não tinha observado isso ainda, não. Eu não tinha observado o teor da crueldade, né? Porque esses seus familiares deviam ter chegado para a corte, para o rei, para as autoridades. Não, estão mentindo contra Daniel. Uma esposa devia ter feito: não, meu marido está mentindo. Meu marido sabe que Daniel é inocente, mas ele quer matar Daniel, o rei. Poderia ter feito. Um filho ajuizado podia ter chegado para o rei. Não, rei, olha,
o que estão fazendo com Daniel é pura covardia. Eu ouvi meu pai conversando com um sátrapa tal, com o governador tal, tramando um meio de acusar Daniel, mas eles ficaram calados. Como é que chama? Como é que é o crime? O crime quando alguém fica calado? Como é que dá o nome? Tem uma palavra assim, o apóstolo pegou outro dia. O apóstolo pegou outro dia. Tem uma palavrazinha que não está prevaricando. Achei a palavra. Essa é a palavra. Eles prevaricaram. Essa palavra mesmo? Prevaricaram. Porque eles viram, eles ouviram, sabiam de toda a trama, mas não tiveram coragem de defender Daniel. Prevaricaram. Então, quando a desgraça veio, então veio para todo mundo, para quem fez e para quem sabia e não ajudou. Poxa, é o crime de prevaricação, é isso aí. É prevaricar, né? A palavra, essa palavra certa? É isso aí, o crime de prevaricação. A esposa foi jogada na cova dos leões, os filhos foram... Mostra lá. Meu Deus do céu. Outro dia o apóstolo pregou sobre isso aí. Olha lá. Puxa, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusados a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, quer dizer, está no plural, não era um só. Eles, quer dizer, as autoridades que tramaram isso contra Daniel, eles foram lançados. Seus filhos, suas mulheres, porque deveriam ter ido lá. Rei, nós viemos aqui fazer um abaixo-assinado contra a situação que está levando Daniel à pena de morte. Nós viemos aqui, ainda que o rei, ainda que não tivesse jeito, né? Ainda que não tivesse jeito, mas a atitude de poder e de querer defender o inocente tinha que ser levado em conta, ainda que não tivesse jeito. Eu não sei se vai dar jeito, eu não sei se serve, mas eu vim aqui dizer que o que estão fazendo com Daniel é uma pura de uma covardia. E o rei ia querer saber o motivo. Por quê? Porque o meu marido está envolvido, o colega do meu marido está envolvido, aliás, toda a cúpula daqui está envolvida para poder destruir Daniel, ainda que não tivesse jeito, mas a atitude de querer ajudar o inocente ia estar escrito. Ia ficar escrito. Porque quando o rei Faraó do Egito mandou matar as crianças ainda na barriga das mães, ele preparou 2 parteiras e falou: olha, quando os filhos estiverem nascendo, vocês devem matar, mas não deixa as mães tomarem conhecimento. Mata e fala para ela que nasceu morto, porque eu não quero homens mais nascer ali daquela família. Deixa as mulheres viverem. Observa se é homem. Se é homem, então mata. Se for mulher, deixa vencer. Mas as parteiras, temendo a Deus, falaram: não vou fazer isso não. E quando elas viam a criancinha, né, via que era macho, era menino, elas poupavam e não matavam. E daqui a pouco o Faraó percebeu que tinha uma turma de criancinhas. Eu não dei ordem para matar as criancinhas? Traga as parteiras. Aí levaram as parteiras e falaram: não, porque as hebreias são muito assim, fortes, saudáveis. Então todas as vezes que nós íamos lá para fazer o parto, a criança já estava nos braços delas, já tinham nascido, né? Então está escrito isso, a atitude de defender o inocente, a atitude de poder defender o inocente. Então é louvável, e Deus protegeu elas. Deus deu a proteção. Você achou isso aí? Achou não? Você achou a parte das parteiras? Mostra lá. As parteiras desobedecem a Faraó. Por quê? Porque a ordem de Faraó
era matar as criancinhas. E elas estavam preparadas. Olha lá, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sefra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. É isso mesmo? Não são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Poxa vida! E Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Olha aí, os perseguidores da obra não contam com isso. O povo de Deus vai ser aumentado. Eu me alegro, rapaz. Dá vontade de chorar, mas eu me alegro, porque são momentos de, sabe, de regozijo. De um lado é de tristeza e de dor, mas nós temos a certeza que Deus está providenciando o livramento. E Daniel foi tirado da cova dos leões. E quando chegou a vez de seus acusadores serem julgados, não somente eles, mas seus filhos e suas esposas, né, deviam ter falado para o rei: poxa, está acontecendo alguma coisa, rei. Está acontecendo alguma coisa. O que é? Estão tramando contra Daniel. Estão fazendo alguma coisa para acabar com ele. Eu sei que a minha atitude pode não valer de nada, mas eu estou agindo com a minha fé, com a minha moral, né? Estou agindo com o meu coração, com o meu amor. Pode ser que o que eu estou falando não adiante, mas eu ficaria muito mal se eu escondesse isso dentro de mim. Então, isso estaria escrito no dia de hoje. Estaria escrito no dia de hoje, como está escrito nas parteiras. Por isso que quando a desgraça veio e pegou seus maridos, elas também foram jogadas. Ai, meu Deus do céu, a palavra de Deus é forte, isso aí, viu? E Jesus Cristo. Então, a igreja passa por um momento de dores, momento de aflição, de afrontas, mas é momento em que você vai ver a glória de Deus nesse lugar, né? Fica acompanhando esse sábado às 10 horas da manhã. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver. Mostra a multidão que vem de todas as partes do mundo, todas as partes do Brasil e do mundo, buscar o poder de Deus. Aí é uma concentração que o apóstolo fez, foi feita no Bagatelle. Eu estou chamando você para se preparar, porque quando o apóstolo vier do Paraná, de sábado, domingo cedo vai ser a vez de Santo Amaro, logo 7 da manhã. Olha lá, imagens. Será que tem alguém? Essa imagem ao vivo, é? Não é não, né? Poxa vida, seria tão bom, né? Se alguém entrasse agora com o microfone lá. Seria tão bom. Alguém entrasse com o microfone. O povo chegando, rapaz. Mostra Santo Amaro. O apóstolo vai estar cedo, domingo cedo em Santo Amaro, abençoando o povo, abençoando a Zona Sul de São Paulo. Em seguida, vai estar no Brás, com mais uma outra multidão. Domingos Pai vão 5-2. É assim que Deus vai fazer. Deus vai preparar algo e entregar para você. Nós vamos buscar agora, né, imagens de milagres impactantes. Vamos rodar esse milagre? Nós vamos a um breve intervalo vendo milagres. Esse rapaz
ficou viciado no crack por 9 anos, perdeu dignidade, até dentro de casa ele roubava, né? Virou um trombadinha, batedor de carteira, né? Mas Deus mudou a história dele. Eu volto daqui a pouco com todos vocês. Foi liberto das drogas, 9 anos no crack. Foi isso, credo. É, rapaz. Crack? Só no crack. Uai, o tal do crack é pesado, né? É pesado. Domina. Só Deus sabe quanto sofreu. Você conhece ele? É meu filho mais novo. Hein? É meu filho mais novo. Ele é seu filho? Ele é seu filho mais novo? Uai, mas ele tá mais derrubado que a senhora. Ele sofreu muito. Brincadeira. Peraí, irmão, precisa esparramar o copo d'água, né? Segura aqui. Ele tá morando tudo aí, ó. Segura pra ele aqui, meu filho. Ele tá emocionado. Ele sofreu muito. Vem cá, por favor. Ó, a mãe sofre, né? 9 anos no crack. Tem muita gente assistindo que tá nas drogas, não é verdade? Que tem um parente nas drogas. Daqui a pouquinho eu vou ir, tá, filhinha? Tem muita gente dominada pelo vício, escravizada. Tem muita gente no fundo do poço. Olha a emoção dessa mamãe. Ó. A senhora acompanhou isso então, filhinha? A senhora sabia que tinha visto? 9 anos no crack. Foi preso, foi baleado. Foi preso também? Eu roubava muito, apóstolo. Hã? Eu roubava muito, eu vivia nos morros à noite, no tráfico. E as polícias entravam no morro. E eu escondia no meio do mato, indo para Deus me tirar dessa vida. E um dia eu estava no morro à noite, andando, chorando, e olhei pro céu. Sem querer, eu peguei a mão no meu bolso, achei uma toalhinha. Você achou uma toalhinha no bolso? Achei. A senhora não botou? Eu ponhava, bispo, mas nunca perdi a fé e nem a esperança, porque ele me levava tudo de casa, tudo, até meus dízimos, meus votos, eu não conseguia cumprir, porque quando eu conseguia cumprir, ele catava. E eu chorava muito. Chegou um ponto que eu não tinha mais nada dentro de casa. Nada, apóstolo, nada. E eu falava assim na minha oração. Ele saía de casa, vinha para a igreja, orava pelo povo, e Deus abençoava aquela pessoa que eu orava. E quando eu chegava em casa, eu tinha uma decepção. Falava para meu marido, cadê o Fábio? Ah, você saiu para a igreja, ele saiu e foi para o morro. E eu esperava nas madrugadas, eu subi em cima da minha laje. E eu passava a maioria da madrugada orando, olhando para o céu e clamando a Deus: Senhor, guarda meu filho. Tem misericórdia dele, Pai. Porque eu já não sei mais o que fazer. Se as tuas mãos não tocar sobre a vida dele, libertar esse rapaz, eu vou ter que esperar uma notícia. Ou ele vai estar preso de novo, ou ele vai pagar a morte. Porque eu já não sei mais o que fazer. Buscando. Mas eu tinha certeza no meu coração que uma hora Deus ia libertar ele, sabe? Porque todos falavam para mim: joga na rua, despreza, você não tem mais jeito. Mas um coração de mãe, eu não sei nem expressar por senhor o amor de mãe. Porque por mais que ele me fazia, eu sabia que não era ele, era uma força do mal que estava na vida dele. Aí eu cheguei em casa, falei, meu marido, quando cheguei na reunião, cheguei em casa, cadê o Fábio? Ele falou, tá deitado na cama lá, tá de droga até a cabeça. Eu falei, tá bom. E ele tinha dado esse óleo ungido. Eu falei, pai, pela minha fé, em nome de Jesus, eu vou passar esse óleo nele. E esse menino vai vomitar agora, vai pôr todas as drogas para fora. Deu a conta de meia hora, apóstolo. Ele levantou da cama, ele entrou no banheiro, ele pôs uma bola de sangue dele do estômago para fora. Daquele dia Deus começou a trabalhar na vida dele, sabe? Aí já comecei mais, me fortalecer mais, e crer mais no Senhor Jesus, comecei a orar e buscar, sabe? Está com 2 meses, papai, está uma bênção dentro da minha casa. Ele não sai mais de casa, ele não vende mais nada. É o dia inteiro na televisão participando do programa do Senhor, só fala da Bíblia Sagrada. Internei ele em 2 clínicas, sabe, papai? Nada deu jeito. Nada deu jeito. Jesus deu. Só a mão de Deus e as orações dos homens de Deus dessa igreja que Jesus libertou ele. Hoje eu vejo a mão de Deus. Esse é o poder de Deus. Essa é uma das piores doenças que existe. O vício do crack. Ninguém consegue sair sozinho.
Hoje eu lia o Salmo 40. Eu gostaria que mostrasse, se fosse possível. O salmista, ele estava no fundo do poço, na lama. Estava derrotado, humilhado, e ele disse: esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. O que é poço de perdição? Perdição. Aqui estava perdido, não tinha jeito mais. Tremendal de lama, não tem jeito. Lama é assim, quanto mais você tenta sair, mais você atola. Eu sei porque eu já trabalhei na roça plantando arroz, e a gente entrava no meio da lama, aquele arroz de muda que se planta na lama, no barro. Quanto mais tentava sair, mais afundava. A lama, no sentido da vida, é quanto mais você luta, mais problemas vêm para cima de você. Chega um momento que você não tem mais força. Então o salmista, ele diz: esperei confiantemente. O que é esperar confiantemente? Você ouviu o que essa mãe disse? É esperar na certeza da vitória, da resposta, da solução. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Olha só. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem, versículo 4 diz, que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ela botou a confiança em Deus. Brasil, põe a sua confiança nesse Deus. Você que está aflito, você que está desesperado, está preocupado, a mãe, o pai, o filho, você que está com as portas fechadas, você que está desenganado, põe no Senhor a sua confiança. O homem não pode fazer nada, mas Deus pode, Deus vai fazer. Esse ministério tem autoridade para pregar isso. Tem ou não tem? Tem. Veja aqui o resultado. Um jovem, drogado, dominado, sem força, achou a toalhinha no bolso que a mamãe tinha colocado, né? Eu achei a toalhinha. No morro. No morro. Aí eu comecei a olhar para o céu, comecei a chorar. Aí Deus ele falou comigo: se eu for para sua casa agora, nunca mais na tua vida você vai usar droga. Aí eu fui para casa, no dia seguinte comecei a buscar Deus de todo o meu coração. Hoje eu sinto cheiro de cigarro, eu tenho nojo. Diga glória a Deus. É Deus, Jesus. Parabéns, mamãe. Deus abençoe, tá? Conta conosco. Já determinei, Felipe. Diga glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Obrigada. É isso que Deus faz aqui. Quem pode contestar essa obra? Como é que é o nome da senhora? É Vilma. A senhora mora onde? Eu moro em Parelheiros. Está chorando? Olha só. O católico, o espírita, o evangélico, o que tem religião, o que não tem, essa hora se emociona, né? Porque olha como é que essa mulher está chorando. Não sei nem se ela vai conseguir falar. Eu nem sei o que ela tem para falar, né? A senhora mora onde? Parelheiros? É? Deus fez maravilha na sua vida? Fez. É? Qual foi a maravilha que Deus fez na sua vida? Eu fui curada de câncer e tuberculose. Jesus Cristo. Vocês estão ouvindo isso aí? Não sei se ela vai aguentar falar, mas já deu para você entender, né? Foi curada de câncer, tuberculose. E é desse jeito que Deus faz, desse jeito que Deus opera. Então, eu já estou chamando o católico, estou chamando o espírita, o evangélico, o que tem religião, o que não tem, a buscar o poder de Deus. Não importa a situação em que você se encontra, Deus vai tocar na sua vida e vai te abençoar.
Você consegue falar? Consegue? Consigo. Vamos ver. Deus curou do câncer, tuberculose? Jesus me curou do câncer da tuberculose. Eu Quem bebia falou? muito também. Quem falou que você tinha câncer? Médico, eu tenho comprovante. Ah, esse que está mostrando aí é o comprovante. O antes e o depois. Ah, Eu cheguei a pesar 35 quilos, bispo. meu Deus do Eu céu. quase morri, eu vomitava sangue purinho. Vocês estão acompanhando, então? Vocês estão vendo? Você que está aí na fila, esperando, aguardando o apóstolo, você está prestando atenção? Essa mulher vomitava sangue. Essa mulher chegou a pesar quantos quilos? 35. 35 quilos. Né? Só de quê? Só de osso, né? 35 quilos só de ossos, porque... Aí um dia eu ia descendo para ir pro posto para tomar medicamento, né? Ah, Aí encontrei uma obreira da igreja que eu nem sabia que tinha esse ministério ainda. Ela falou para mim, vai na igreja, eu quero uma oração pro pastor. Aí eu pedi uma oração pro pastor Antônio, qual é a igreja? lá em Parelheiros, Qual é a igreja? Mundial do Poder de Deus. Ah, Igreja Mundial do Poder de Deus. É forte esse ministério, né? Aí eu pedi pro pastor Antônio, um que está no EPRIM agora. Ele saiu da igreja de Parelheiros e veio pro EPRIM. Homem Ele de é Deus. Um homem de Deus, muito abençoado. Ele fez uma oração em mim. A senhora chegou lá, estava derrubada, Tava, não aguentava nem. cancerosa, vomitando sangue, vomitando pesando sangue. 35 quilos. 35 quilos. O homem de Deus te acolheu, fez a oração, Oração. e Deus atendeu ele? Deus atendeu. É? O câncer, cadê o câncer? Foi pro inferno. E a tuberculose? Também foi pro inferno. Gente, pode glorificar o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Você que está aí na fila, pode glorificar o Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo isso aí? Estão ouvindo? Chegou a pesar 35 quilos. Tuberculose fazia com que ela vomitasse sangue. Olha só, o câncer Quero um estava abraço. matando. A senhora quer um abraço? O câncer estava te matando. Tava. Jesus entrou, trouxe a providência. Glória a Deus. E hoje a senhora está saudável, sadia, graças curada a Deus. e corada também, né? Vem cá, me dá um abraço. Gente, é para glorificar o Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo isso aí? Estão ouvindo isso aí? O mundo inteiro acompanha o poder sobrenatural da fé por causa dessas coisas. As maravilhas que Deus tem operado. O poder que Deus tem derramado nesse ministério faz isso aqui, ó. Vomitava sangue, pesava 35 quilos e era cancerosa. E aí Deus colocou um anjo no seu caminho, né? Glória a Deus. Se não fosse o ministério, eu estava morta. Se não fosse Jesus entrar na minha vida. Graças a Deus, me libertou do vício da bebida. Ah, você também tinha visto a bebida? Bebia que caía. Eu bebia pinga, uísque, conhaque, tudo. Fui liberta, graças a Deus. Quero que o senhor me dê um abraço e me libertar do cigarro, que eu já comprei até remédio e não consegui. O Deus que te livrou do câncer, te livrou da tuberculose, do vício da cachaça, a senhora acha que ele não vai te livrar do vício do cigarro? Hoje mesmo só sai daqui abençoada, livre. Tá entendendo? Tá? Hoje mesmo só sai daqui já o nojo do cigarro. Dá um abraço aqui e leva a vitória para a família, tá? Tá feliz hoje? Olha só, não consegue nem falar, gente. Hein? Tá feliz? Não, olha como é que essa mulher chora, gente. A emoção é tão forte. Se a gente não se controlar, a gente acaba chorando também, sabia? Porque a presença de Deus está forte nesse lugar aqui hoje. Quem estava domingo aqui e viu o que Deus fez? A criança com aquele barrigão. Parecia mais uma bexiga, você viu? Hã? A bexiga cheia. Aquela bola de soprar. A barriguinha dele. E na hora do clamor, né? A mãe ficou desesperada, chorando. Porque olhou para a barriga da criança, já estava murcha. E o câncer já tinha desaparecido.
E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Diga glória a Deus. Bem forte ao Senhor Jesus. Vai lá. Deus abençoe, tá? Leva a vitória, tá? Liberte dos vícios aqui, bispo. Leva a bênção. Liberto da cachaça. Como é que é o seu nome? Carlos, E você mora onde? Minas Gerais. Você mora em Minas? E você chegou aqui quando? Eu cheguei aqui tem 1 ano e 3 meses. Ah, você já mora em São Paulo? O primeiro mês que eu fiquei aqui eu já fui Daí liberto. você já. mora onde em São Paulo? Eu moro no Jardim Esté. Aqui em São Paulo, É. né? Então, Deus fez maravilha na sua vida? Fez. Qual Fui milagre liberto. mesmo? Fui liberto de bebida, de mal companhia. Não trabalhava, hoje eu trabalho hoje com gesso, entendeu? Graças a Deus. Você era cachaceiro. Não era cachaceiro assim, eu andava só na farra, Tinha um entendeu? vício da cachaça. Só não era cachaceiro. Não era cachaceiro, E mas andava era um com mais vício. companhia. Só andava no vício da cachaça e não tava nem aí com a vida. Hoje em dia eu tenho mulher e tenho responsabilidade, trabalho, e graças a Deus, tudo. Graças a essa obra aqui, tudo tem andado. Como é que você conheceu essa obra? Através da minha tia que ela me trouxe pra cá. Deixa eu falar com ela. Quer dizer que cheguei em ele... Minas, Ele é... Peraí, aí- como é que é o nome da senhora? Rosa. Rosa. Isso. Você mora em São Paulo ou mora em Minas? Eu moro nos dois lugares, em Minas e aqui. É? Isso. Quer dizer que ele era viciado na cachaça, mas não era viciado. Isso, não era cachaceiro. Ele bebia, mas não era assim pra chumbar de verdade, sabe? Era só pra ficar quente assim. Sei. E aí ele vendeu umas vacas lá do avô e aí comprou uma moto e aí colocava um óculos no olho, queria ser rico e aí saía doido. Aí eu falei Tomava assim, umas pingas, pegava, tomava umas pingas, pegava mas a motocicleta. eu pegava a moto e saía e não ficava uma festa que ele não ia, mas não era bêbado de verdade, era só quente, sabe? Mas era todo dia. Aí eu falei pra ele. Era do tipo do irresponsável. Isso. Aí ele tinha dinheiro, porque o avô dele era fazendeiro, sabe? Aí ele pegou as vacas do avô, vendeu e comprou uma moto. Torrou as vacas pra comprar comprou a moto. O E resto de aí, dinheiro na cachaça. na cachaça, aí eu peguei e falei assim, eu tenho que comprar um posto de gasolina pra você. Aí eu peguei e falei, não, eu vou levar ele pra São Paulo. Aí eu não perguntei a ninguém se eu podia trazer ele por aqui ou não, sabe? Aí eu comprei a passagem dele e trouxe ele. Quando eu cheguei com ele aqui, meu marido ensinou ele a trabalhar de gesso, ele tinha uma namorada lá. Aí ele ligou pra namorada dele e trouxe a namorada sem falar pra mim se ela vinha, sabe? Mas a namorada dele é um amor de pessoa, muito bonitinha, sabe? E aí ele, falei, não, agora você não vai ficar mais eu mais não, você vai alugar uma casa e vai sair de mim. Aí ele alugou a casa e trabalha de dia e de noite. Hoje é um homem trabalhador. Mas de pode responsabilidade. Isso, pode chegar serviço pra ele. Deixa eu falar com ele, quer dizer que você não quer saber mais de cachaça. Quero não. Casou, Casei, 1000 maravilhas. é um homem de família hoje. Um homem de família. Quer dizer que Jesus mudou a sua história. Mudou a minha história. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a igreja pode glorificar bem forte nosso Deus. Glorifica bem forte o Senhor Jesus. Deixa eu falar com mais uma pessoa. Está aqui o Bispo Pereira. Como é que é o nome da senhora? Lourdes, E a senhora mora onde? no Parque do Engenho, É aqui em São Paulo mesmo? São Paulo. E qual foi o milagre? É que eu estava muito desesperada, muito doente. Aí eu comecei a buscar Deus através dessa Você igreja. estava doente? Muito. Eu não me sentia em condições de trabalhar. Eu me sentia totalmente incapacitada para trabalhar, mas eu E a queria senhora muito foi ao médico trabalhar. saber o que era? Fui, pressão alta, micropoliscistos, um problema de estômago bem sério. Cistos? Micropoliscistos. Ah. Tanto que eu até parei com o tratamento, entreguei nas mãos de Deus e não continuei o Como é que a tratamento. senhora conheceu a Eu creio que igreja? Deus vai me curar. Como é que a Através da senhora conheceu? televisão. Pela televisão. Isso. E Deus mudou a sua história? Mudou a minha história. Não está doente mais não? Eu ainda me sinto bem doente, mas Deus tem me capacitado para trabalhar. Só que mês passado eu sofri um acidente no ônibus, eu tive uma torção no pé e agora eu estou incapacitada para trabalhar, que eu estou no INSS. Ah, é? E a É. senhora entrou na fila para quê? Para contar o milagre? Isso. E qual milagre a senhora quer contar? É que Deus me abriu uma porta de trabalho. Eu tava- Ah, Isso. Então esse Deus que abriu a porta de trabalho, ele acaba de curar a senhora hoje. Amém. Tá? Eu A creio. senhora aceita isso? Aceito. O Deus que abriu a porta de trabalho, ele entra no seu corpo, elimina as enfermidades. Amém. E na próxima semana você já dá o testemunho. Amém. Agora não vai aguentar, agora vai chorar. Estou emocionada. Vem cá. Já recebe a vitória, né? Tá feliz porque Deus abriu a porta de emprego. Igreja, pode glorificar o nosso Deus bem forte. Dá aqui um abraço.
Leva a vitória, tá? A senhora não crê não nisso? Hein? Estava derrubada, doente, sem poder trabalhar. Aí Deus abriu a porta de emprego para você. Eu vim aqui, aí buscando a Deus. Aí eu comprei um CD daquele moço ali. Aí no final do CD tem uma oração. Aí ele estava falando para colocar os documentos e um copo com água. Aí eu orei junto, né? E fui no dentista, que eu tinha uma consulta marcada. E do lado tinha uma plaquinha precisando de atendente. Eu deixei o meu currículo. No dia seguinte eu fui chamada para entrevista. Quer dizer, você não estava podendo ir trabalhar porque estava doente. Aí você orou a Deus. Aí Deus fez o que mesmo? Abriu uma porta de emprego. É porque a doença não vai te impedir mais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a igreja mais uma vez glorifica. Bem forte. Vai lá, filho. Deus abençoe. Tem milagre aqui? Tem. Como é que é o seu nome? É Elaine. Você mora onde? Eu moro aqui em São Paulo. É? E Deus fez maravilha na sua vida? Fez. Eu fui liberta dos vícios. Eu fumava, eu bebia, eu usava cocaína. Misericórdia. Tá chorando, né? Tô chorando de felicidade, graças a Deus. Pode deixar lá, não vai descer, não tem problema não. Quer dizer, você era viciada. Eu era. Até nas drogas. Eu era. Cheguei no fundo do poço. Pensei em me matar. Tô perdendo meu marido, meus filhos. Perdi a dignidade, perdi tudo. Você perdeu o marido? Não, eu tava perdendo. Tava perdendo o marido. Meus tava filhos. Perdendo filho. Aí a minha família ia me internar e minha cunhada ligava na psiquiatra para me então internar. Você estava derrubada mesmo, estava inveterada nas drogas. A família pensava em te internar. Tá, mas no dia que chegou... Quem é essa senhora que está do seu lado? Deixa eu falar com ela. Como é que é o seu nome? Geni. Geni. Você conhece ela? É minha filha. Poxa vida. É minha filha. Você já estava pensando em interná-la? Já. A gente estava pensando em internar ela. Porque ela estava no fundo do poço. Ela tentou até se matar, né? E a gente estava tentando internar ela, né? Aí apareceu um homem de Deus e falou que ela não precisava internar. Ela precisava de Deus. Como é que você conheceu essa obra? Através de um senhor que eu não morava aqui há 1 ano e meio atrás. Ele fazia excursão pra cá e minha cunhada ligava nesse dia na psiquiatra. Você morava onde? No interior. Lá de São Paulo? É, em Monte Alto. E minha cunhada nesse dia, pra me internar, me ligava na psiquiatra e caiu na casa desse senhor que fazia excursão pra Igreja Mundial. E Peraí. A sua cunhada estava ligando para a clínica. Na clínica. E de repente cai na casa de um senhor que fazia excursão pra cá. Aí, gente, vocês estão ouvindo isso aí, gente? Rapaz, é forte demais isso aí. É forte demais. A pessoa ligava para a clínica de recuperação para doutora. Isso. E de repente a ligação cai na casa de um homem que fazia excursão para a igreja. Cá. E ele falou que eu não precisava de psiquiatra, que eu precisava de Jesus. E naquele dia, numa terça-feira, eu vim na imposição de mãos de van. Ah, você não foi na clínica então? Não. Eu vim pra cá e passei na imposição de mãos. Aquele dia, já faz 1 ano e meio, eu tô liberta para honra e glória do Senhor Esta Jesus. é a verdadeira Nunca clínica mais. de recuperação. Diga glória a Deus, gente. Deixa eu falar com a mãe. Quer dizer que o homem ligava para a clínica e essa ligação caiu na casa do homem. Na casa do seu Zé, né? Que ele faz excursão aqui para a Igreja Mundial. E ele falou que ela não precisava internar, que ela precisava de Jesus. E naquele dia mesmo ele fez a excursão e a gente veio para cá. E a hora que ela entrou na porta, ela já recebeu a cura. Por isso que a gente fala, venham todos para cá. Não importa o credo religioso, não importa a situação em que você se encontra. Seja você um católico doente, católico enfermo, desempregado, espírita, evangélico, não importa a situação em que você se vê, Deus faz na sua vida o que acabou de fazer na dela. Essa mulher, ela foi privilegiada. Ela foi sorteada. Foi. Deus estendeu a mão e mostrou a ela o caminho certo. Foi. Estava para ir para a clínica. Tava Na verdade, você acabou vindo para a clínica, né? Porque não existe nenhuma instituição que recupere mais drogado que a Igreja Mundial do Poder de Deus. Com certeza. Gente, glorifica o Senhor Jesus bem forte. Vocês prestaram atenção no milagre? E aí você nunca mais usou droga? Nunca mais. A partir desse dia, nunca mais. Nem bebi. Eu fumei quase 20 anos. Nunca mais fumei, nem bebi, nem usei droga, nada.
Eu vou dizer uma coisa, que se você tivesse ido para a clínica a qual a pessoa ligava, estaria até hoje lutando para se recuperar. Para se libertar, com certeza. Se libertar. Mas como você veio, a verdadeira clínica, que é a casa de Deus, esta é a verdadeira casa de recuperação. Quem concorda comigo, gente? Amém. Mas não recupera só o drogado, não. O canceroso, o aidético, o desempregado, o mendigo. Não importa a situação imposta pelo diabo. Deus recupera de toda. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado. Vem cá me dar um abraço. Gente, glorifica o Senhor Jesus. Vou chamar a banda para cantar uma canção bonita. Vem cá. Tá livre, não tá? Tá livre. Tá feliz? Muito feliz, muito. A vida dela mudou muito. Porque eu chegava na casa dela, ela falava assim, o que você veio fazer aqui na minha casa? O que você está fazendo aqui? Ela falava? Falava para mim. Não era ela que falava? Não. E mudou muito a vida dela. Ela mudou, a vida do marido dela também, prosperou. E ele também agora é um servo de Deus também que nem isso. É emocionada também, né? Estou muito emocionada. Só ali, cheio tá um pocinho assim, cheio de lágrimas. Através dela, a família toda é evangélica agora. Hein? Meu irmão batizou, através de mim, minha cunhada voltou, minha sobrinha, meu marido, um monte de gente. Ah, o marido voltou? Não, meu marido não era. Meu marido não era nada. Mas os que estavam desviados voltaram e os que não eram se converteram. Através do meu testemunho. Tá feliz? Estou muito feliz. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Vai lá, filha. Qual o nome da senhora? Ivone. E a senhora mora onde? Eu moro em Pirituba. É? E Jesus abençoou? Muito. Qual foi a bênção? A bênção é a restauração da vida da minha filha. É? O que houve? Ela sofreu um acidente, bispo. Ela me caiu de quase 10 metros de altura. Ela caiu quase 10 metros? Ela surtou. Pelo falecimento do meu neto que morreu afogado. O inimigo se levantou na minha família de uma forma muito grande. Tá, vamos limitar no milagre que aconteceu. Ela caiu de uma altura de quase 10 metros. Exato. Não morreu. Não morreu. Deus deu o livramento. Deus deu o livramento. Cadê ela? Veio hoje? Ela não está. Não veio, não? Não, mas a foto dela está aqui. Jesus que te abençoou. Abençoou muito. Como é que a senhora conheceu essa obra? Pela televisão. É? E eu era de uma outra denominação. Sim, mas deixa pra lá, né? Sim. Mas o importante é que Deus está te fortalecendo aqui. Muito. Já deu livramento de morte. Está restaurando a vida da minha filha. Restaurou. Restaurou, pastor. Porque ela não tinha mais. O médico não deu qualidade de vida nenhuma para ela. Ela estava dentro da UTI. Ela fraturou 3 lugares. Ela fraturou tíbia, ela fraturou crânio. O médico falou para mim, mãe, só um milagre. O médico falou isso. Mas eu sempre creio, eu creio em Deus. E através dessa obra eu comecei a me fortalecer mais. Porque eu estava muito desanimada na fé. E com os programas da igreja, eu fiz o propósito Canezinho. E com o Canezinho eu fiquei com um lencinho. Isso. E na hora, lá dentro do hospital, quando eu não vi mais nada, que minha filha não era minha filha, era um monstro. A cabeça da minha filha estava enorme, as mãozinhas dela estavam enormes, essa menina aqui. Na verdade, ela se espatifou no chão, né? De uma altura de 10 metros, era para acabar ela de vez. ela se acabou. Quando eu a vi, não era ela. Então eu ajoelho meu joelho diante de Deus. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais sofrimento. Aí, lembrei da toalhinha que estava na minha bolsa. E eu coloquei em cima dela e determinei. A senhora falou para Deus, eu não aguento mais sofrimento. Eu determinei que Deus ia restaurar a minha filha, cada ossinho dela. E Deus fez o milagre. Quando foi meio-dia, exatamente, eu fiquei sozinha na UTI. Eu, em espírito de oração, eu clamava tanto a Deus, eu ouvia a voz da minha filha. E ela estando do outro lado. E Deus já estava me dando a resposta. Deus já estava te fortalecendo. Já. Deus já estava me dando a resposta. Porque o quadro dela já estava... Ela só ia descer. E a resposta depois veio? Depois meio-dia veio. Veio, pastor. Veio. Foi muito forte. Já está em casa? Graças a Deus, ela está perfeita, ela anda, ela ouve.
Graças a Deus. As partes quebradas foram emendadas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É uma outra pessoa. Ela é. Quem fez isso na vida dela? Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vem cá, me dá um abraço. Igreja, glorifica o Senhor Jesus bem forte. Livramento de morte. Vocês ouviram? Caiu de uma altura de 10 metros. Leva a vitória, tá? Mas nada está perdido, né? Quando se coloca nas mãos de Deus. A cidade mundial é a realização do sonho de um homem que tem em seu coração um propósito: atender uma multidão, o maior número de pessoas possível para a glória e exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o único propósito do apóstolo Valdemiro Santiago. E assim foi no dia 1º de janeiro de 2012, com a inauguração da Cidade Mundial em Guarulhos, São Paulo. Foi assim também dia 18 de agosto no Rio de Janeiro, Curicica, Jacarepaguá. E este propósito de fé continua. A capital do Paraná também terá o seu espaço de adoração. A obra de Deus rompendo e expandindo fronteiras e propagando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sábado, 25 de maio, às 10 da manhã, grande inauguração da Cidade Mundial de Curitiba, Paraná. Estrada da Ribeira 121, Trevo do Atuba. Apóstolo Valdemiro Santiago, Bispa Francileia e Bispo Sidney Santos em um clamor todo especial por você. Não perca! Sábado, 25 de maio, às 10 da manhã. Grande inauguração da Cidade Mundial de Curitiba, Paraná. Estrada da Ribeira 121, Trevo do Atuba. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Oração da meia-noite, com o Bispo Aécio. Pegue o seu copo com água, vamos falar com Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco, ao clarear do dia, ao clarear da madrugada, você vai ver a Cidade Mundial lotada. Ali no Paraná, Curitiba, aonde o apóstolo Valdemiro Santiago e a Bispa Francileia estarão fazendo clamor em seu favor, neste lugar. O clamor será feito neste lugar, porque este lugar foi preparado. Esse lugar é o lugar que Deus preparou para ouvir a sua oração. Para ouvir o seu clamor. Será consagrado como templo do Senhor. Faça a sua caravana, venha de onde você estiver, buscar a sua vitória, buscar o poder de Deus na sua vida. Prepare o copo com água, que nós vamos clamar a Deus. Vamos pedir para Deus abençoar. Pedir para Ele mandar anjos para sua casa, seu trabalho, seu caminho. Fazer com que você seja um vencedor. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração em Tua presença, em favor de milhares, em favor de muitos que estão à espera de um milagre, Senhor. Pessoas que estão chorando, pessoas que estão com seu rosto no chão, estão, meu Pai, com seu rosto na terra, à espera da proteção,
do livramento, do milagre. Outras não podem sequer ficar de joelhos por causa das doenças, das enfermidades. Como aquele caso que o homem se apresentou com a coluna quebrada, esmagada. Aquele homem nunca mais teria chance de um dia poder andar. Mas o Senhor tocou na coluna dele e fez de novo. Hoje ele anda, ele corre, trabalha. E é isso que eu te peço em favor do povo agora, Senhor. Tem gente que está nesse momento impossibilitado de comer, porque o seu estômago está inflamado, está doente. O seu corpo está bombardeado por uma bactéria, por uma doença, que o médico até faz alguma coisa, trabalha em favor de recuperar essa pessoa, mas ele sabe que não pode. Então eu te peço, meu Pai, toca com o teu poder agora e remove a maldição, remove a doença, remove a dor. Dê o alívio a essa pessoa que está no leito de dor, que está hospitalizada, está inconsciente em cima de um leito, precisando do toque do teu poder, porque os antibióticos, anti-inflamatórios, os medicamentos não têm feito nada por ela, Senhor. Entra com teu poder agora, meu Pai. Surpreenda esse médico, essa pessoa que precisa de ver a tua glória. Surpreenda agora essa junta de médica que está cuidando dessa pessoa. Quando ele já não sabe mais o que fazer, mostra, meu Pai, que o Senhor é o Deus que restitui a saúde, restitui a paz, a alegria, poder. Toca nessa pessoa com a tua força neste momento, meu Pai. Toca nos ossos. Toca agora no sangue. Remove a AIDS. Remove o vírus do HIV. O sífilis. Remove essa bactéria cancerígena, maldita, que está combatendo todos os medicamentos que são colocados nesse corpo. Ela tem combatido, porque ela se mostra mais forte do que o medicamento. Meu Deus, combate essa bactéria com o poder do Senhor. E essa pessoa que está desempregada, as portas fechadas, tudo dá errado. Essa pessoa que está vendo a hora de depender de um parente, de um amigo, para poder morar, para poder vestir, para poder comer. Porque o que ela tem, o que ela teve, o que ela juntou até hoje, Senhor, o que ela economizou até hoje, já desapareceu, já evaporou, já acabou. Senhor, sustenta, manda o sustento. Manda o sustento dessa pessoa, meu Pai. Levanta ela do chão, da prostração. Alegra o coração desse que está triste, meu Pai. Esse lar que está sendo destruído pelas drogas, pelo adultério, pela traição. Essa família que está sendo destruída pelas brigas, pelas contendas, pela incompreensão. Estenda a tua mão agora, Pai. E toca e arranca o mal. Envia anjos agora para abrir aquela porta que essa pessoa não está conseguindo abrir. Para expulsar aquele demônio, aquele espírito que insiste em querer permanecer no caminho dessa pessoa. Envia anjos agora e põe esse demônio para correr, Senhor. Que ele bata em retirada. Se por um caminho ele entrou na vida dessa pessoa, por 7 ele terá que sair. Mas na vida dessa pessoa ele não pode ficar mais. Eu te peço, meu Pai, alegra o coração do teu povo. Toca no coração desse católico, desse espírita, desse evangélico,
dessa pessoa que teme a Ti, essa pessoa que não conhece a Ti. Toca no coração, Pai. Faça ela entender que o Senhor é o Deus que tudo pode. O Deus que tem na mão a solução para qualquer tipo de problema. Consagra também a água e quem beber receba a bênção, a vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água agora. Receba a bênção, receba o poder de Deus na sua vida. Se prepare porque domingo vai ser forte. Domingo vai ser em todas as igrejas Mundial do Poder de Deus. E aqui em São Paulo o apóstolo vai estar às 7 da manhã em Santo Amaro, Avenida João Dias 1501. E quando for 10 horas vai estar no Brás, Domingos Paiva 152, abençoando uma multidão. Eu quero que você receba a vitória. Daqui a pouco, ao clarear do dia, você vai ver como é que vai estar ali em Curitiba, na cidade mundial. O apóstolo, a bispo Sidney Santos, estarão ali clamando, abençoando essa multidão. Nós vamos chamar milagres, daqui a pouco voltamos com todos vocês. Vem cá, filhinha. Isso aí é peruca? Hã? Não. Você não é o esposo dela? Não, senhor. Você conhece ela?